a mais um episódio do Papo de Vestibulando no Colégio CPI. Ei, não perde tempo, viu? Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa o like. E o nosso convidado de hoje é o professor Ailton Cerqueira. Olá, gente, tudo bem? Tudo bem, sim. Legal. Professor, conta um pouquinho sobre o senhor, por favor. Nossa, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de poder falar com vocês duas, falar com todo mundo que está acompanhando, né, o programa Papo de Vestibulando. Já vi alguns episódios, maravilhoso. Parabéns pela ideia, parabéns à escola também por apoiar essa proposta de um podcast, que é evidentemente algo muito útil. Sim. Eu sou professor há 30 anos. Há 30 anos trabalho como professor em escolas privadas, escolas públicas, e sou formado em letras e também tenho uma formação na área de jornalismo. E uso essas duas paixões, né, essas duas grandes fontes de conhecimento para trabalhar como professor de interpretação de texto. Eu já fui professor de gramática, já fui professor de redação, mas desde que o Enem se tornou esse gigante, a interpretação de texto tomou conta de mim, e assim estou eu. Estou aqui no CPI pela segunda vez, uma segunda passagem, já trabalhei aqui em um outro momento, uma casa que sempre me recebeu de portas abertas, e estou há 3 anos nessa nova fase no Colégio CPI, trazendo aqui um pouquinho de experiência, tentando ajudar vocês, né? Vocês duas que estão aí prestes também a fazer o Enem, todo mundo que está nos acompanhando, que já está pegando o ritmo cada vez mais. Assim, a gente vai aperfeiçoando essa nossa leitura, nossa compreensão de textos. Obrigada, professor. Professor, agora, já que você já puxou, né, o assunto do bicho-papão do Enem, eu queria saber de você qual a sua sugestão para a gente ter uma estratégia de prova na hora de enfrentar aqueles textos gigantescos. Pois é, né? Muita coisa para ler. A prova do Enem é uma prova de leitura. E aí a gente precisa entender o que tem que ser prioridade. Precisa definir o que é prioridade. Na sala de aula, com os simulados que vocês fazem, do SAS e algumas outras provas, alguns exercícios, a gente vai desenvolvendo essa prática. E aí o que precisa, a primeira coisa é essa. Não é o tamanho do texto que vai dizer o grau de dificuldade da questão. Existem questões com textos muito longos que podem ser questões fáceis. E existem questões com textos mais curtos que podem ser questões bem complicadas, bem difíceis. E nesse caso, o que você deve fazer? Quando você está diante de uma prova que tem um texto muito longo ou um texto muito curto, você olha primeiro para o enunciado. A primeira coisa é olhar o enunciado. A partir do enunciado, você identifica qual é a competência, qual é a habilidade, qual é o assunto, e aí você vai se dedicar àquele texto. Se aquele enunciado te apresentar um assunto que você domina, vai para o texto com fé, com confiança, que a resposta vai aparecer com mais facilidade. Se aquele enunciado te levar para um assunto que você não domina tanto, aí você deixa aquele texto para depois. Acho que essa dica pode ser bem valiosa. Professor, mas e se forem 2 textos em um? Como é que eu faço? Ótima pergunta, porque aí você tem que observar de novo no enunciado, você tem que observar o que a questão está pedindo. Essas questões que têm 2 textos, elas são questões muito comuns. Tem algumas que são mais fáceis, que são aquelas que pedem para você encontrar semelhança entre os 2 textos. Mas, ao mesmo tempo, tem questões que podem pedir para você encontrar a divergência dos 2 textos. E aí essas dão um pouco mais de trabalho, né? Então, é o mesmo raciocínio. Se a gente encontra 2 textos, de repente uma publicidade e uma notícia, e é para encontrar a semelhança, de certa forma você tem um grau de dificuldade menor. Se é, de repente, um artigo científico com uma notícia, você tem que encontrar divergências entre os 2 textos, isso pode te dar mais trabalho, porque você tem que ler cada alternativa detalhadamente para perceber. Porque às vezes você tem a letra A está só no texto 1 e não está no texto 2. A letra B está no texto 2 e não está no texto 1. E aí você tem que analisar direitinho o que a questão está pedindo para não se confundir, encontrar semelhanças ou diferenças entre os textos. Entendi. Procurando já seguir nesse ramo dos textos, tem uma dica muito valiosa que o senhor já deu para a gente em sala de aula. Eu queria que o senhor desse também para o pessoal que está nos assistindo, que é sobre a associação das palavras-chave do texto com as palavras-chave da alternativa do Enem. Normalmente as corretas sempre aparecem assim, né? Sim. A gente faz isso com bastante frequência, né? Isso ajuda muito a encontrar o que é a resposta, o que é o gabarito. E, de novo, passa pelo enunciado, né? A leitura do enunciado é fundamental. Quando você ler bem o enunciado, fica mais fácil o teu trabalho de fazer a leitura do texto e de identificar a alternativa correta.
Então, a primeira coisa sempre é ler o enunciado muito bem. Às vezes você nem precisa ler o texto. O enunciado já te dá informações que você, com elas, já pode identificar o que é gabarito. Às vezes você não precisa ler o texto todo, o enunciado já te direciona para uma parte específica do texto. Então, a gente começa a acertar a questão na leitura do enunciado. Essa é a grande dica. Mas detalhando o que você está dizendo, o que você deve fazer? Você pode fazer uma leitura em que você une o comando da questão com as alternativas. E isso ajuda a encontrar a resposta. Então, você diz assim, imagina uma questão que tem um texto publicitário que alguém está perguntando. O objetivo do autor é, aí a letra A, analisar, comparar a letra B, criticar, estabelecer alertar para alguma coisa. Você vai emendando, fazendo uma leitura em que você emenda o enunciado com as alternativas, emenda cada enunciado com as alternativas até ter uma clareza sobre o que a questão está pedindo, sobre qual é a estratégia utilizada pelo autor. Isso vai fazer você eliminar as alternativas erradas e identificar a resposta com mais segurança. Professor, agora na reta final, digamos que eu queira começar do zero e estudar a linguagem, estou bem agoniada. O que o senhor me recomenda priorizar? Primeiro, respirar. A prioridade é respirar, não pirar dessa situação de reta final. Mas aí eu acho que é fundamental você fazer um autodiagnóstico. Agora a gente chega, por exemplo, a outubro, né? A gente tem basicamente outubro para trabalhar com esse período de revisão, porque a prova é logo no começo de novembro. Então o que você deve fazer? Você deve identificar quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos. Aquilo que você já tem consciência que você sabe, eu acho que não deve ser prioridade. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu sou um desses vestibulandos que está acompanhando o podcast, o videocast, o Papo de Vestibulando, e tenho muita clareza sobre publicidade. Então eu não preciso mais responder tantas questões sobre isso. Mas eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com literatura. Se eu ainda tiver tempo para ler sobre as escolas literárias, para treinar, isso deve acontecer. Se não, eu tenho algum assunto, e isso não vale só para a linguagem, isso vale para todas as áreas. Aqueles assuntos que você já domina, você faz uma questão ou outra só para manter o ritmo. Aqueles assuntos que são muito complicados, que podem ser muito difíceis, você deixa ele de lado, deixa arquivado. E você vai pegar aqueles assuntos intermediários, aqueles assuntos que caem muito, que você ainda tem, acerta, erra, para você tentar, por exemplo, garantir esses acertos. Que isso vai melhorar o teu desempenho, né? Porque aí, depois disso aqui a gente vai falar isso em algum momento, tanto na prova de linguagem como em todas as outras áreas do Enem, é fundamental ter uma coerência pedagógica. Sim. A TRI não é quantidade de acertos, mas é a coerência daquilo que você está acertando. Você acertou 30 questões, vocês duas podem acertar, deixa eu botar aqui para vocês, umas 42 questões. Tá bom, viu, gente? Na humildade, viu? Vocês vão acertar 42 questões de linguagem, viu? 42, guarda isso daí. E vai que eu estou falando aqui por uma profecia, né? É. Então vamos lá, vocês acertaram 42 questões da prova de linguagem, mas erraram questões diferentes. A nota de vocês não vai ser igual. Depende das 3 que você errou, depende das 3 que você errou, né? Então, dependendo do que você errou, a sua nota vai ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Mas eu estou confiante que vocês vão ter uma nota excelente e um resultado excelente. Com certeza. Obrigada, professor. Amém. Puxando também para esse assunto, né, que o senhor disse sobre a gente se entender e ter uma coerência com a gente, eu queria saber quais são os assuntos que o senhor acha que são mais recorrentes no Enem. Que é tipo assim, estuda isso aqui, que isso aqui ou cai na linguagem ou pode se relacionar também com a redação ou algo assim. Perfeito. A prova de linguagens é a prova mais previsível. A prova de linguagens é a mais previsível de todas as 4 áreas. Não estou dizendo que ela é fácil por causa disso, mas ela é mais previsível. Por quê? Porque você, por exemplo, quando está fazendo a prova de humanas, você estuda 300 conteúdos, mas você só tem 45 questões para colocar isso em prática. Então, vários conteúdos que o professor de história, professor de geografia, professor de filosofia, sociologia explicam, não vão estar na prova, porque não tem como. Estudei tanto um filósofo e ele não apareceu. Isso é possível. Do mesmo jeito, a prova de natureza. Você tem 450 assuntos de física, biologia, química, mas você só tem 45 questões. E aí, quando eu digo que a prova de linguagens ela é mais previsível, é porque ela tem sempre os mesmos assuntos e um número de questões
bem generoso, né? São 45 questões da prova de linguagem, 40 questões de língua portuguesa. Então, a gente tem uma chance muito grande de acertar esses prognósticos com relação à prova. Respondendo à pergunta, qual é o assunto mais recorrente da prova de linguagem? Estratégia argumentativa. Então, eu tenho certeza, isso não é nenhuma especulação, é só a história do Enem, de todas as edições do Enem, que o assunto que mais vai ser cobrado na prova de linguagens é estratégia argumentativa. Porque é a competência mais numerosa, que tem 4 habilidades. Então, vai ter uma variação se a prova vai ter 6, 7 ou 8 questões sobre esse assunto. Mas ela vai ser o assunto, vai ser a competência mais cobrada na prova. Então, eu tenho que saber, entender o texto, e identificar qual é a estratégia, qual é o objetivo do autor, qual é a opinião dele, qual é a finalidade do uso daqueles elementos verbais e não verbais. E aí, como são muitas questões de estratégia argumentativa, você vai ter questões fáceis, você vai ter questões médias, vai ter questão com grau de dificuldade maior, né? Aí eu tenho que saber diferenciar e priorizar quais são as mais fáceis dentro desse assunto para eu acertar logo. E garantindo esse acerto, eu já vou garantindo uns pontos e já vou ganhando confiança na hora da prova e fazendo as coisas acontecerem com mais naturalidade. Então, essa seria a coerência que o senhor falou? A coerência dentro da prova é você priorizar o acerto das questões fáceis. Porque a tua nota de TRI, em todas as 4 áreas, né, linguagens, matemática, natureza, humanas, ela vai ser sempre mais alta se você acertar prioritariamente as questões fáceis. Então vamos imaginar, por exemplo, que a gente tenha aquela mesma situação de 2 alunas que acertaram 42 questões. Mas o que elas erraram? Se uma dessas pessoas errou 3 questões fáceis, essa nota vai ser mais baixa. Porque aí tem uma coisa estranha. Como é que você acertou questões médias ou questões difíceis e você errou 3 questões fáceis? Se a outra pessoa, que também teve 42 acertos, errar somente 3 questões difíceis, essa nota vai ser gigantesca. Porque aí a TRI entende que essa pessoa tem um desempenho mais coerente. Porque ela acertou todas as fáceis, ela acertou as médias, errou as difíceis, que é o natural que se espere que aconteça, né? Você, se for para errar, que erra é difícil. Só que quando a gente está fazendo prova, a gente não sabe o que é, né? Ei, eu tô fácil, ei, eu tô média, ei, eu tô difícil. A questão não está te dizendo isso. Aí você tem que acompanhar a experiência de provas anteriores. Daí também, nesse período de revisão final, é importante pegar edições regulares do Enem, Enem PPL, fazer essas questões, refazer, para verificar também o grau de dificuldade e ter mais tranquilidade na hora de olhar a prova e perceber, esse assunto é um assunto que tem questões fáceis, vou fazer esse assunto. Esse assunto é um assunto que dá origem a questões difíceis, não vou fazer esse assunto prioritariamente, isso aqui eu vou deixar por último, para tentar garantir aquilo que é fácil, aquilo que é médio, e se possível garantir também aquilo que é mais difícil. Uma estratégia de ganhar tempo seria classificar as questões? Pois é. Ou se você não consegue classificar as questões, porque a gente não consegue fazer isso na hora da prova, a gente só consegue fazer depois que tem a prova, depois que saem os resultados, mas a experiência mostra que por onde eu devo começar? Vamos fazer aqui uma espécie de sequência de resolução da prova de linguagens. Acho que isso pode ajudar quem está nos acompanhando, né? E acompanhar vocês, e também ajudando vocês duas na hora de fazer a prova, né? Certeza. Então, o que a gente pode começar? Publicidade. O que tem de mais fácil na prova de linguagens são as questões que tratam de texto publicitário. A primeira coisa. Procura, logo responde. Depois disso, são as questões de tecnologia. Vocês estão falando sobre internet, sobre fake news, sobre antivírus, sobre mundo virtual. E há também, né? Inteligência artificial, perfeito, é sempre um assunto em evidência. Então, isso aí também dá origem a questões muito fáceis. Questões que falam sobre esporte, atividade física, saúde, isso também cai muito e dá origem a questões fáceis. Então, se você imaginar aí, eu tenho 2 questões de publicidade, umas 5 de tecnologia, umas 3 de educação física, aí já deu 10 questões. Já tivemos aí um total de 10 questões. Fáceis. Essas são as questões mais fáceis da prova. Historicamente, isso aí é o que é mais fácil. Aí tem outros assuntos. Estratégias argumentativas. Cai muito, mas tem umas 2 fáceis. Tipos e gêneros textuais. Cai muito, mas eu tenho 2 fáceis.
uma fácil, por exemplo, de literatura, uma fácil, por exemplo, de arte, uma fácil, por exemplo, de variação linguística. Aí vou procurando aqueles assuntos que eu domino, que eu tenho mais segurança e priorizo aquilo dali para conseguir essa nota mais coerente, que por sua vez vai ser uma nota mais alta. Professor, é possível zerar a TRI? Não. Só tem 0 na prova de redação. A nota da TRI, ela é uma nota que, historicamente, eu não sei te dizer qual foi a menor nota que aconteceu na prova de linguagens. Isso a gente precisaria pesquisar direitinho. A gente tem o Enem com TRI desde 2009, e aí acho que essa nota deve girar em torno de 250, 260, 270. Mesmo que a pessoa erre todas as questões, ainda tem que ver o grau de dificuldade dessa prova para saber qual é o parâmetro. Então, isso exige um cálculo mais estatístico, que leva em conta o desvio padrão, o desempenho dos outros candidatos, o desempenho dos candidatos que fizeram o Enem em 2009. Então, a gente não tem 0 nas questões objetivas, só existe o 0 dentro da prova de redação. Motivos já conhecidos, né, como fuga ao tema, uma série de outras coisas. Agora eu tenho curiosidade de saber como funciona, como caem as questões de atualidades no Enem. Massa, perfeita essa pergunta, porque a gente tem que entender assim, a prova já está pronta, né? Sim. A prova já está pronta, então acontece uma tragédia, acontece um grande ataque nuclear, acontece algo de repercussão nacional, internacional, agora no mês de setembro, outubro, isso não vai aparecer mais no Enem, óbvio. A prova já está pronta. Aliás, a prova está pronta, não é nem somente no mês de maio ou no mês de abril. Eu arrisco dizer que as questões que vão ser utilizadas nessa prova que vai ser feita agora em novembro de 2024, elas já foram feitas no ano passado. Elas foram feitas em 2023. Elas já estão armazenadas na base de dados do governo. Então, assim, quais são as atualidades? As atualidades do ano passado. Então, eu tenho que levar em consideração, por exemplo, inteligência artificial até o ano passado. E olha que inteligência artificial já mudou muito no período de 6 meses. Mas os textos que vão ser utilizados para dar origem às questões são textos que circularam na mídia, nos jornais, nos espaços de divulgação científica em 2023 e que foram utilizados para elaborar essas questões. O que tem de mais atual na prova, que isso é uma coisa mais tranquila, a prova consegue pegar um texto mais recente, é a redação. Porque aí os textos motivadores da redação, eles podem ser, por exemplo, textos do primeiro semestre de 2024. Mas as questões objetivas, elas já estão feitas. Elas já estão feitas, já estão todas armazenadas numa base de dados do governo e elas são retiradas dessa base para compor a prova, né? A redação é que dá mais liberdade para você elaborar a partir de uma temática bem relevante do primeiro semestre e pegar até textos motivadores que tem aí um corte temporal de maio, junho, enfim. Então, no caso da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, ela não pode cair em linguagem, mas pode cair na redação? Sim, de repente uma redação que vai falar sobre impactos ambientais, sim, isso é possível. Uma redação que vai falar sobre efeito dessas questões todas relacionadas a aquecimento global, tragédias ambientais, pode ser que tenha algum texto que fale sobre isso, mas não vai ter na prova de humanas, não vai ter na prova de linguagens, não vai ter numa prova de matemática, não vai ter numa prova, por exemplo, como natureza. Não vai, porque as questões objetivas elas já estão prontas desde o ano passado. Muitas vezes essas questões foram utilizadas para o Enem de 2023 e ficam arquivadas numa base de dados do governo para a próxima edição do Enem. Primeiro dia é um dia assim super apertado. Se você for mal no primeiro, o segundo você já tá com a coisa lá embaixo. Mas aí eu posso fazer um comentário até te interrompendo. Os 2 dias são decisivos e todos eles podem ser revertidos. Independente do curso, independente das preferências, dos pesos, você pode ter um primeiro dia ruim, sim, mas você pode reverter isso no segundo. Você pode ter um primeiro dia muito bom e ter um dia difícil no segundo. O que a gente precisa pensar é tentar fazer os 2 dias da melhor forma possível, né? Mas com o melhor desempenho possível, para que ele dê o melhor resultado possível, né? Mas, por favor. As questões do primeiro dia, tanto quanto no segundo, mas no primeiro dia, como é mais linguagens,
os textos são muito grandes e aí às vezes as pessoas se perdem, não conseguem resolver e ainda tem a redação. E tem a redação que é a grande ladra de tempo, né? Vou aqui criar situações, cenários, longe de me dizer que é assim que a pessoa tem que fazer. Porque eu acho que seria até injusto. Mas assim, partindo da ideia que você tem 5h30 para fazer a prova, você poderia pensar de uma maneira bem fria, racional, de ter 2 horas para a prova de linguagens, 2 horas para a prova de humanas, porque dá tempo para você ler tudo, com muita calma, com muita tranquilidade, passar por gabarito, enfim, sem tantos atropelos, e 1h30 para fazer a redação. Mas aí começa, assim, é lindo isso, né? Na prática, como é que isso funciona? Bom, cada um vai estabelecer uma sequência diferente. Tem gente que gosta, por exemplo, de começar a fazer a redação. Vou rascunhar aqui a redação, deixar aqui o rascunho pronto. Primeira coisa que eu faço é a redação, aí vou para a prova. Respondo ali um bloco de questões. Faço 20 questões de linguagem, vou fazer 20 questões de humanas, para tentar fazer aí um equilíbrio na mente, para não cansar tanto uma área quanto a outra, né? Depois pego a redação, de repente vi uma palavra bonita, vi uma coisa interessante, tive uma ideia para aperfeiçoar meu rascunho, passo minha redação a limpo, já deixo ali minha redação definitiva e volto para terminar aquela prova, para terminar a prova de linguagem e prova de humanas. Isso é muito variável, cada pessoa tem uma técnica, cada pessoa tem uma preferência, mas o que eu queria deixar claro nessa sua pergunta é que, assim, por mais importante que seja a redação, tudo é importante no primeiro dia. Sim. A redação, ela é uma criatura que ganha muita visibilidade por causa da nota. 900, 920, 940, 960, 980. Mas não adianta nada você, por exemplo, ter 980 na redação e ter uma nota de linguagens muito baixa. Uma nota de linguagens abaixo de 500, por exemplo. Ou uma nota de humanas abaixo de 500. Porque você supervalorizou a prova de redação e abandonou as outras. Aí acabou chutou mal, perdeu aquela coerência e você acaba, de repente, até acertando um número razoável de questões, mas como não foi coerente, sua nota ficou muito baixa na prova de linguagem de humanas. Então, assim, você tem que fazer a sua melhor redação? Tem. Mas você também precisa fazer a sua melhor prova de linguagens. Você também precisa fazer a melhor prova de humanas. Até porque, dependendo das escolhas, dos pesos, dos cursos, o primeiro dia é um dia muito forte. Linguagens é peso 5 para todo mundo. Para quem é das engenharias, para quem é da saúde, para quem está entrando na área das humanidades, linguagens é peso 5 na Universidade Federal. Todos os cursos que você quer da Universidade Federal, o maior peso é linguagens e uma outra área. Então você quer o quê? Direito? É linguagens e humanas. Você quer o quê? Curso da área de saúde, medicina, por exemplo, é linguagens e natureza. Linguagens é peso 5. Então eu não posso negligenciar essa prova. Né? E a área de humanas, de repente, também é um peso muito valioso, de acordo com a escolha do curso. E aí, tudo no primeiro dia é importante, assim como tudo no segundo dia também é importante. Mesmo que eu goste do meu desempenho no primeiro dia, eu não posso abandonar o segundo, né? Porque só no segundo é que eu consolido aí um resultado que vai me dar a aprovação. Ou se o primeiro dia não foi tão bom, é no segundo que eu posso reverter um quadro de desempenho do primeiro dia. E aí vocês me dão um minutinho só para fazer aqui logo um apelo. Um apelo. À vontade. No primeiro dia, domingo à noite, vá dormir, vá tomar um bom sundae, vá fazer qualquer outra coisa, vá assistir filme, coma pipoca, só não vá conferir gabarito extraoficial. Porque gabarito extraoficial é uma criatura que dá um pouquinho de trabalho e que afeta o teu emocional diante da segunda prova. Porque por melhor que seja o seu desempenho, você vai dizer assim, eu acertei poucas questões, eu podia ter acertado mais. Poxa vida, eu acertei só isso. Ninguém vai ficar satisfeito com o desempenho no primeiro dia. Ninguém vai. Pouco provável que você fique satisfeito. Sempre vai querer, podia ter acertado mais, eu não vou passar, eu não vou não sei o quê. Isso é péssimo. Então fez o primeiro dia, guarda a prova. Guarda o gabarito, não interessa. Começa a pensar no segundo dia. Começa a pensar em matemática e natureza, porque você pode reverter um quadro ruim, que você nem tem certeza que foi ruim no seu primeiro dia, você não sabe de nada, né? Mas você pode, de repente, reverter com matemática e natureza, ou você pode consolidar
com uma excelente prova de matemática e natureza. E aí deixa para chorar lá depois, quando for o momento de comemorar a aprovação. Essa é a hora, tá? Porque no caso as questões não é quantidade, né? É qualidade. E aí entra a TRI com aquilo que a gente já conversou. Professor, essa questão dos pesos do SISU, eles são divididos por área do conhecimento? São, e também de acordo com as instituições. Os pesos mudam de acordo com as instituições. Então, se de repente você está fazendo vestibular para a Federal do Piauí, ela tem uma forma de distribuir os pesos. 5 para uma área, 4 para outra, 3 para outra, 2 para outra, enfim. Se você vai fazer, na hora do SISU, escolher, por exemplo, um curso da Federal de Minas Gerais, ela já dá peso 1 para todas as áreas. Ela não tem peso 5 para linguagens, é peso 1 para linguagens, é só uma média aritmética. Você tem peso 1 para linguagens, peso 1 para natureza, peso 1 para matemática, peso 1 para redação, é tudo igual, por exemplo, em Minas Gerais. Então, dentro do SISU, você vai ter algumas variações de peso de acordo com as instituições, de acordo com os cursos. Então, no caso das universidades federais, não há o mesmo peso para todas? Não. Mesmo no Nordeste não é igual. Cada instituição tem autonomia para decidir o peso do curso, das áreas dentro daquele curso, com todas as variações possíveis. A Federal do Piauí, por exemplo, estabelece uma divisão de pesos de acordo com o curso. Mas a estadual já tem uma outra divisão de distribuição de pesos de acordo com os cursos. É o mesmo curso. A sua nota, por exemplo, quando você vai olhar no SISU, sua nota, por exemplo, para direito na Federal ou direito na UESP, tem variação. Não é a mesma. No caso, o objetivo desse peso seria filtrar, digamos assim, os melhores? Sim, é o critério que a universidade utiliza. Eu quero alunos com uma nota, um desempenho maior dentro da área de linguagens. Eu quero um aluno com um desempenho maior, por exemplo, dentro da área de matemática, da área de natureza. Quer ser mais exigente para poder selecionar pessoas que têm um melhor desempenho dentro dessas áreas. Muito obrigada, professor. E então foi isso, galera. Fiquem aí com as incríveis dicas do professor Ailton Cerqueira para a área de linguagens no Enem. Ei, e se você perdeu os outros episódios do Papo de Vestibulando, estão todos disponíveis na nossa playlist no YouTube. Aperta aqui embaixo para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e já deixa o like, compartilha com aquele teu amigo que também vai prestar vestibular, viu? Essas dicas são incríveis. E foi isso, galera. Muito obrigada e até o próximo Papo de Vestibulando.